Olá, estamos aqui para a nossa quinta aula, que no caso é falando sobre protótipos interativos. O que são esses protótipos interativos? É uma simulação de design, uma gravação interativa. Basicamente, o que a gente já fez o design de todas as telas que a gente precisa do nosso aplicativo e a gente está fazendo uma simulação do aplicativo rodando. Não é o aplicativo em si, obviamente. É tudo um protótipo. É tudo questão para trabalhar toda a questão de design, de interface, de utilizar toda a parte de usabilidade, toda a parte de do quão o usuário fica satisfeito com o produto. E a gente usa essa prototipação para fazer diversos testes e tanto para demonstrar o, o produto para chefes, do que a gente chama de stakeholders do projeto, tanto para fazer testes se o protótipo está bem estruturado, se está funcionando como deveria. Então, basicamente, a gente vai ligar telas. Ou seja, você vai fazer quando você clique em algum elemento da tela, esse elemento redirecione para outra tela. Isso cria uma forma de veja o nome, simular o aplicativo funcionando, mas obviamente não vai estar todas as funcionalidades, porque, como eu disse, é um protótipo. Bem, vamos trocar aqui para Figma. Eu tenho novas coisas a comentar sobre. A gente fez essas três telas. Esta última está bem, mais ou menos, e foi só para eu demonstrar como funciona, para fazer as formas de círculo, enfim, e transferir a imagem da expansão, é plugin mesmo, perdão, do plugin para o protótipo. No entanto, a gente vai usar ela mesmo. Só que antes eu vou modificar um pouco. Não vou fazer nenhuma modificação drástica. A gente não vou trabalhar com essa parte de design, essa parte de fazer o design bonitinho, ensinar vocês a mexer com tudo. Não é a minha parte. O Dudu já explicou para vocês. Então, eu quero apenas mostrar a parte line. Eu vou deixar isso aqui da mesma cor. Pode ser um vermelho, o vermelho do. Enfim, uma ideia é que esse botão aqui que eu acabei de fazer seja o botão de voltar. Vou voltar para a tela anterior. Tá feio, mas a gente vai seguindo um pouco. Bem, aqui no canto superior direito da tela está escrito Prototype. Essa é a parte que nos interessa. Ao clicar em Prototype, a gente vai começar a passar pelos frames e pelos elementos do frame, notar que tem coisas novas. Bem, daqui do frame a gente consegue tirar, seleciona o frame, a gente consegue ver essas bolinhas nos cantos. Disso a gente consegue mudar, dar direção para as coisas. Então, eu estou saindo dessa tela, indo para esse frame, mirar no frame, tá? No frame, tá ligando diretamente no frame, não tá ligando nenhum outro elemento, tá no frame. Daria para fazer no elemento que eu já falo sobre isso. Que está ligando no frame. Aqui eu só quero que essa tela apareça, porque em tese estaria mostrando a logo, se estivesse carregando, essa tela aparece e vai direto para a tela de login.
Eu vou deixar 80 milissegundos, eu acho que é pouco. Eu vou deixar 200, 2000, que aí dá 2 segundos, né? E eu quero só navigate to, que aqui é a forma de animação. Então, ao rodar o prototype, o que vai acontecer? Está carregando. Após 2 segundos, ele passa para cá. Eu acho que tem como deixar mais bonito, tenho quase certeza que é. Não. Animation. Smart Animate. Isso. A gente vem aqui, a gente animação e coloca em Smart, que é animação inteligente. A gente vem pra cá e ele deixa bonitinho. Faz a animação suave. Bem, esse aqui é um exemplo. Portanto, agora a gente pode ter outras partes. A gente vai pegar do elemento de entrar aqui e ligar nessa, nessa, nesse quadro. Aí aqui a gente vai deixar on tap e eu acho que Smart Animate não é interessante nesse caso. Eu vou deixar só para testar, porque ao, ao entrar no, no quadro, eu acho que não é interessante que seja bonitinho, sabe? Acho que é mais interessante ir direto. Vamos lá. Pra cá, clicar em entrar. É, como a gente não tem toda a tela pronta, é mais complicado de entender. E no caso, você só pode trazer de elementos que ligam para telas inteiras. Você não pode trazer, por exemplo, um elemento que liga nesse elemento. Quer dizer, vai dar erro na hora de rodar o coisa, por exemplo. Tipo, o que que faz aqui? Você tem outras formas mais complexas de trabalhar com isso. Por exemplo, fazer scrolls, poder simular os scrolls. No caso, não vem ao caso nessa aula. Eu fechei o negócio sem querer. Bem, voltando, já abri de novo aqui. É, voltando aqui em Prototype, eu tinha movido esse para cá, mas esse aqui eu não quero, né? Eu quero que esse elemento volte para essa tela. Então, ao rodar, ele vai rodar direto essa tela, mas a gente pode voltar do início. Que a gente entra no aplicativo e a gente volta para tela de login, entra de novo. Enfim. No caso, a gente tem poucas telas. A gente pode trabalhar mais com isso para mostrar outras opções que temos para a parte de prototype. Eu quero comentar um pouco sobre por que isso é importante. Então, para isso, eu vou usar um protótipo, o qual a gente fez para outra matéria, engenharia de software, não para a matéria de interface homem-máquina. No entanto, a gente fez essa parte de prototype. Bem, aqui são todas as telas. No caso, a gente não está trabalhando com, com aplicativos, né? De celular. A gente está trabalhando com sites. E a gente fez um site que é um Kanban. O quadro Kanban é um quadro que você pode organizar ideias. Enfim, bem, vamos mostrar aqui. Temos todas essas telas, telas de login, telas de redefinição do e-mail, nova senha. E a gente pode ver como essa matéria de
interface homem-máquina foi importante para a gente conseguir ter uma noção de como seria o aplicativo que a gente está desenvolvendo. No caso, esse aqui já foi uma matéria diferente e ele exigiu que a gente trabalhasse com Figma. E ela vem, ela não é pré-requisito, mas ela vem no semestre seguinte. Então, fazer a matéria de interface homem-máquina ajudou a gente fazer essa parte de prototipação do nosso programinha. Programinha não, que a gente está 4 meses fazendo, né? A gente ainda não completou. E se a gente vir aqui em Prototype, a gente tem essa bagunça de telas, de setas de um lado para o outro. É bagunça porque a gente tem várias opções, a gente deixou praticamente todas as opções mexíveis de um lado para o outro. Então, bem aqui, a gente está do neutro, vai para todas as outras formas possíveis do site, de interação com o site. Fica bastante confuso. Então, mas na hora de rodar é bem simples. Mas tá aqui, creio que a gente pode só direto aqui. Estamos aqui numa página inicial, que a gente entra, a gente faz a senha, entra de novo. E aqui é aquela página neutra. A gente tem várias opções. Se a gente ficar nessa página, a gente pode ver todas as opções aqui que a gente tem de para onde ir. Vai piscar em azul. Então a gente pode editar. No caso, a gente não tem todas as opções, tipo assim, excluir essa lista e tal. Porque essa página do jeito, só quando que a gente clicar aqui, a gente pré-definiu que vai aparecer um menuzinho, a gente tem opções de duplicar essa lista, duplicações da lista, enfim. Aí aqui digitar a lista, vai aparecer as opções. No caso, a gente não consegue editar, porque é um protótipo. Então a gente dá as opções, mas deixa tudo meio subjetivo. E a gente não tem um slide completo ali. A gente tem só o protótipo dele. Para fazer o slide completo, é horas e horas programando. Enfim. Aí a gente clica em salvar e retorna para a página. A gente pode adicionar um usuário à lista. A gente pode adicionar um cartão e vai adicionar um cartão, mas no caso, a- como trocou de tela, até pareceu que foi bonitinho, mas não vem ao caso. Não é um código verdadeiro com um banco de dados ali por trás. A gente está só fazendo uma maquiagem. Então, a gente exclui esse cartão, o que aconteceria? A gente simulando essa parte. A gente tornou para adicionar um cartão. Aí apareceu, a gente vai aparecer. Aí apareceu a listazinha. E caso a gente não escrevesse nada, a gente excluísse aqui. Ela não tem uma lista sem nada. E no caso, todas as outras vão funcionar igualmente. Sim. E a gente tem outras partes aqui. Tá pegando a parte ali do coisa que eu não queria. Como parte de dados pessoais, alterar contas, deixa eu ver. Que eu acho que era para poder. Tinha uma tela, agora eu não vou lembrar exatamente como que chegava nela. Em que a parte de compartilhar o quadro. E ó, uma coisa interessante é que essa parte de compartilhar o quadro, e elas são por cima das outras ali, ó. Porque ela vai por cima e você ainda poderia até adicionar, mesmo tendo a parte como a sombra. Bem, mas aqui a gente está entrando muito em parte desse projeto e eu quero falar um pouco sobre a relevância disso. Então, no processo de criação de design, a gente tem várias partes, várias formas de fazer esse projeto, e uma das partes mais importantes é testar esse projeto. E para a gente testar esse projeto, a gente pode fazer várias heurísticas, várias formas de você
consigo mesmo entender o projeto e definir o que é bom e o que não é bom. Nessa parte aqui que a gente fez desse site como engenharia de software, com a matéria, a gente fez tudo na heurística. A gente julgou o que seria o bom e, e o nosso feedback foi o professor da disciplina. Então, a gente tenta simular esse ambiente empresarial, mas a gente está ali no meio acadêmico, então tudo é meio ainda uma grande simulação do que seria na vida real. No entanto, na vida real, a heurística ela é barata, mas não é eficiente. A gente cria esses protótipos para tanto apresentar para os donos do projeto, para a pessoa que você está vendendo esse projeto, esse design que você está criando, tanto para entregar para pessoas para testarem esse projeto. A gente entra numa fase de teste. Já é uma fase mais adiantada, que durante o processo de desenvolvimento desse design, enfim, na nossa disciplina, que o foco é essa parte de interface, é uma das partes bastante cobradas. Não tanto o braçal de você que usar o Figma, como no nosso mini curso aqui, o foco é usar o Figma. Mas como essa parte aqui do protótipo é uma questão por menor, vamos dizer assim, a gente, eu gostaria de falar dessa parte do, bem, toda essa parte de usuários e testes usando os protótipos. Agora eu quero fazer essa prototipação usando um esquema de uma aplicação que a gente já fez durante a matéria, no desenvolvimento da matéria. E eu quero fazer esse prototype dessas uma, duas, três, 12 telas. Bem, primeiro a gente começa no design, né? Mas a gente vai mudar para prototype. E aqui a gente está um aplicativo que eu chamo de, eu diria que é um aplicativo que a gente fez ele neutro. Então a gente vai usar esse protótipo que a gente já tem e ele já está mais ou menos organizado com tudo. E a gente vai criar o protótipo dele, o protótipo interativo dele. Vamos começar montando o protótipo e nós vamos aqui. Deixa eu trocar a mão para essa aqui para ser mais simples. Não, mais bem tem que usar essa aqui mesmo. Meu mouse tá meio ruim, eu tô triste com isso. Mas enfim, bem, vamos lá. Nós temos a opção de login e a opção de cadastro. A gente vai pegar no botão de cadastro, no texto. Então, se a gente botar no texto, a gente tem que clicar no texto, exatamente. Clicar no botão. E mover para a tela de cadastro. E a ideia é que a gente preencha tudo. Para dizer que a gente preencheu tudo, eu vou clicar no botão da senha. Não funcionou essa? Tinha? Que funcionou sim, é que tá, ficou meio apagado. Eu vou para isso. Ah, é porque quando eu seleciono, tira. Vou selecionar que eu selecionar o quadrado da senha, ao clicar aqui, eu passo para esse quadro.
E vai ser um clique mesmo. Navigate Show. Animação instantânea. E após isso, criar conta. E de criar conta, no botão de criar conta, a gente vai para já foi criado. E se a sua conta já foi criada, ele tem que voltar para onde? Para a tela de login. Então, daqui, voltar às configurações, ir para as configurações de perfil. Ah, tá. Então, daqui a gente vai para as configurações de perfil, que no caso a gente não tem essa tela. Mas para fazer você ir para o aplicativo, eu vou fazer ele voltar para o login. Então, para a gente cadastrar e poder voltar para o login. E, tipo assim, ó, já tem uma conta, login. Aí daqui a gente vai. Calma. Tem que ser desse texto. Daqui, desse texto, a gente vai para tela de login. Desse aqui também. A gente vai para tela de login. E é por isso que fica tudo amontoado, as setas, porque são várias setas e você tem que fazer pensando em tudo. Beleza. Aqui de fazer login direto, a gente tem que ir para tela de login. A gente já passou pelo cadastro. Tá. Beleza. Daqui na tela de login, agora, após a gente fazer o login, a gente vai clicar na senha para ir para essa tela, que é o login feito, já é tudo preenchido. E da tela de login feito, a gente vai fazer no botão de fazer login, e a gente vai pro home. Beleza. E daqui a gente tem algumas telas também que já estão prontas. No caso, a gente tem notificações e detalhes da aula e pesquisa, que é para pesquisar sobre disciplinas. Então, vamos voltar para o mover, que a gente vem esse elemento aqui das notificações e puxa para o quadro de notificações. Nesse botão de voltarzinho aqui, a gente vai adicionar esse voltar para o quadro Home. E a gente quer entrar nos detalhes das notificações de interface MMáquina. A gente vem e detalhes da aula de interface MMáquina. Beleza. E desse daqui a gente volta para voltar para a tela de notificações para ele poder fazer todo o ciclo dentro. Você vê que é um processo que você tem que imaginar o processo e entender como é que tudo vai funcionar. E eu deveria fazer também de, ao clicar no Home, você ser direcionado para o Home em todas as telas que isso é possível, né? Então, Home, pro Home, Home, pro Home. Ok. O que a gente não tem? Pesquisa. No caso, a gente tem, creio que seja aqui. Não lembro ao certo, a gente fez um tempinho atrás. Vou botar a pesquisa nesse buscar aqui, então. Buscar, pesquisa. Aí, a gente, ao selecionar, ele vem para essa tela. No caso aqui, não teria como voltar, né? A gente não fez isso. Eu vou pôr esse botão de próximo para voltar para o home, já que a gente não tem tudo definido ainda, porque a gente não era uma aplicação completa. Era um trabalho para ser feito, a gente fez boa parte do projeto. Outra coisa que dá para fazer é login com o Google e ir direto pro coisa, para a tela de home. No caso, esse aqui também vai para a tela de home. E tem uma parte aqui que é sobre esse calendário ser
Você conseguir passar de um lado para outro, mas eu não vou lembrar ao certo como fazer o protótipo disso. Então, vou ficar em off sobre isso e a gente vai testar. Agora, se tá dando tudo certo. Rodar o protótipo. Então, ele vai carregar e, bem, juntar o melhor aplicativo de agenda acadêmica. Vamos se cadastrar. A gente faz o cadastro, liga, fez o cadastro, vamos criar uma conta. Sua conta já foi criada. Aí vou voltar para a tela de login. Eu devia ter feito um para se cadastrar aqui. Lembrar aqui, ó, dessa tela aqui de cadastro. Fazer para tela de cadastro. Caso desse texto aqui de cadastro, fazer para tela de cadastro. Importante. Mas não vai fazer a mudança. Ah, faz a mudança na hora, sim, muito legal. Então, a gente faz o login com o Google, vai para Home. Bem, aqui a gente tem as notificações, todas as ligações, a gente pode clicar nesse mais. Porque o mais não está funcionando, era para o mais estar funcionando, a, a Home está funcionando, o de buscar está funcionando. Eu não entendi por que que o do maisinho não está funcionando. Por que que ele não está clicável? Bora ver aqui. O que eu mexi errado? Deixa eu clicar. Foi esse? Acho que eu tô botando bem do canto aqui. Eu vou pôr para clicar direto na aula. Aí clica na aula e vai para detalhes da aula de performance máquina. Vamos ver se é melhor. Ok, funcionou. E aqui, você clica no home, ele vai para o home. A gente vai buscar. Aqui vai cá. E a gente clica em notificações. Home, ele vai para o home. Então a gente fez todo o protótipo do aplicativo. Bem, eu quero comentar um pouco do porquê isso é importante. Já que agora a gente tem uma ideia de como fazer e a gente fez um exemplo na prática. Vou mudar de volta aqui para a gente ter a parte do slide. Bem, para a gente comentar sobre o porquê tudo isso que a gente fez de design ser importante, a gente tem um princípio muito importante, que é de usabilidade. Que a gente basicamente busca eficácia, eficiência e satisfação em cima do nosso design, seja para sites, aplicativos, ou sistemas sociais, enfim. E o ponto principal aqui, um sistema com uma boa interface, ele sempre vai ser considerado como bom, porque o sistema pode até funcionar, mas se o sistema tiver uma interface ruim, a pessoa vai considerar esse sistema um sistema ruim. Assim, o sistema pode funcionar maravilhosamente bem, super otimizado, mas se essa interface for ruim e atrapalhar o usuário não se satisfeito com essa interface, então essa interface não satisfaz. Não satisfaz, tipo, essa interface não satisfaz o usuário e o peso é muito maior. Que, tipo, pô, tá rodando direitinho, tá tudo certo, a programação tá certinho, tá lindo, você espera. Mas se pro usuário não é satisfatório, qual o que pesa mais? Por isso, a gente tem toda essa parte de prototipação, de fazer protótipos. E essa parte da prototipação no filme a gente chama de prototipação de alto nível. Já já eu chego para explicar tudo isso direitinho. A gente tem alguns princípios de usabilidade. No caso, é foco no usuário, que é planejar com base nas necessidades, habilidades e limitações do usuário. Consistência, que é manter o design consistente durante todo o projeto. Ah, imagina, você está usando um site que tudo ele é verde. Aí tem uma tela que ela é toda vermelha. Parece que mudou completamente o site. E a gente está nisso. E que
é basicamente essa parte de consistência. Que todo o projeto seja consistente de uma forma visualmente e que seja satisfatório para o usuário utilizar. Feedback. O que é o feedback? É quando você clica um botão e você sabe exatamente o que aconteceu. E se acontecer algo de errado, essa interface vai retornar para você que houve um erro. Eficiência, que é, que essa interface permita com que o usuário faça a ação no menor esforço possível. Aprendizado fácil, que o ideal é que a interface seja simples, minimalista, que qualquer pessoa que sua avó pegar no seu celular, no seu celular dela, e para conseguir mexer e chegar, ela consiga mexer de forma fácil. Ela consegue intuitivamente acessar todas as funcionalidades do aplicativo. E flexibilidade de personalização, que é atender diferentes níveis de habilidades. Sejam pessoas iniciantes, sejam pessoas que não entendem muito de tecnologia, como por exemplo, deu o exemplo da minha avó, ou um jovem aí que nasceu e cresceu usando o celular, tudo, e sabe mexer na tentativa e erro, tudo, e a gente volta a essa parte do aprendizado franco. E a gente usa metodologias para avaliar essa usabilidade. Que a gente pode, por exemplo, fazer testes em usuários, fazer heurísticas e o que a gente usa tanto dessa parte de teste, a gente pode usar, e de protótipos, a gente pode usar mapas de calor, que é muito interessante. Já volto para comentar sobre isso na parte de testes, usando prototipação. Bem, vamos falar agora também de boas e más práticas. Quando a prática é boa, vou dar exemplos disso. Um aplicativo de transporte que exibe o tempo estimado do transporte chegar e informações claras sobre o motorista, como avaliações, quantas corridas ele fez, a, e que deixe claro que o motorista é seguro, está bem avaliado e que tudo está correndo certo, de acordo com o que nós queremos para um aplicativo de transporte, seja Uber, seja transporte público, por exemplo, de moto, aula de ônibus, enfim. Agora, uma prática má seria site com menus confusos e que desse certa dificuldade para o usuário conseguir entender. Assim, o usuário conseguir entender. Informações difíceis de encontrar, fontes pequenas, enfim. Bem, quais são os benefícios dessas características de usabilidade? Seria três principais, eu diria. Aumento da produtividade, que uma interface boa de usar, a pessoa que está lá o dia todo trabalhando com a interface, aumenta a sua produtividade. Ela vai dar sentido melhor com a, com a interface de trabalhar, de exercer o seu serviço. E com isso, a gente tem um segundo benefício, que é a maior satisfação do usuário, uma experiência positiva do usuário para com o aplicativo, para com a experiência que o designer está entregando a ele. E redução de custos, porque com um design bom, a gente evita o suporte técnico a erros, a coisas em designs que não que seriam inferiores e ou treinamento dessas pessoas que estão lá para usar o design, para usar a aplicação na hora e evitar treinamento. Deve evitar treinamento das pessoas para que a empresa não tenha que treinar essas pessoas para usar a aplicação. E a aplicação seguindo os princípios da usabilidade, que a aplicação seja de fácil aprendizado, de você só ir tentativa e erro. Assim como geralmente as pessoas aprendem a usar o celular quando criança, enfim, nesse sentido. Agora um desafio.
desafios para chegar nessa parte de usabilidade. Você tem que conseguir equilibrar entre fazer um design que seja ricos em recursos e que seja simples de uso. Então, você tem que fazer esse equilíbrio, porque se for extremamente simplista, mas a aplicação não conseguir entregar o que se propõe, ou se entregar de forma pobre, não é interessante para com todo o contexto. Assim, é, outra dificuldade para a gente fazer nesse processo de administração é identificar as identificar o público e atender esse público. Porque, por exemplo, um aplicativo de Uber não atinge só pessoas jovens que têm facilidade de tecnologia, mas também atinge que pessoas idosas que podem usar, ou pessoas adultas, pessoas jovens adultas, pessoas de todas as idades, praticamente, mas crianças, que, né, a criança não vai pegar um Uber sozinha, pelo menos não. Para a gente chegar nessa parte de usabilidade, que a nossa usabilidade seja coerente, que ela esteja funcionando, nossos critérios, de usabilidade esteja funcionando, no caso, a gente tem todo um processo de design. E uma das últimas etapas desse processo, que é o processo cíclico, é a gente fazer testes. Esses testes seriam utilizar o protótipo e entregar ao usuário para esses testes. No entanto, há vários tipos de protótipos. A gente está usando um protótipo que fica um protótipo de alto nível, que é um protótipo que a gente fez uma simulação inteira do aplicativo. Que isso serve não só para os devs, que a gente usa os protótipos no desenvolvimento do aplicativo para ter uma base, para como vai funcionar a estrutura do aplicativo, como vai ser o tamanho, como vai ser os itens do HTML ali, do front-end, né, que a gente chama, que no caso é toda a parte visual do site, da aplicação. Enfim, além de ajudar nessa parte, a gente tem testes com os usuários. Geralmente a empresa ou ela faz por heurística, que a gente já comentou aqui, que são regras que o próprio pessoa que está fazendo o design se dá, tá? Para definir se esse design é favorável a um bom design ou não. Ou a gente cria, ou a gente encaminha para esses testes. O que seriam esses testes? A gente pode ir desde o baixo nível, por exemplo, seriam fazer coisa de papel, fazer wireframes, que a gente chama, que seria fazer a estrutura do aplicativo, só que em papel, baixo nível, e entregar para as pessoas selecionadas para que geralmente fazem parte do público-alvo do aplicativo, por exemplo, se eu estou fazendo um aplicativo que no geral é o público universitário que usa, eu não vou entregar esse aplicativo para professores de universidade e para alunos. E se é possível especificar o local faculdade, especificar cada vez mais o local que a gente está entregando esse teste melhor. Então, pode ser tanto feito, por exemplo, na mão, no computador, e para a pessoa marcar bem assim, nossa, o que que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu fiz isso. Ou a gente joga um teste de alto nível usando programas que vou falhar em citar aqui, mas no caso é basicamente você entrega o protótipo que você fez no período. Eu não, vou realmente falhar com trazer a informação do nome do site de fazer isso, que a gente usa o protótipo do Figma e joga nesse site e a gente consegue fazer tipo um questionário virtual e que a pessoa tem objetivos de fazer menções no nosso protótipo. Que a gente consegue avaliar se o protótipo está sendo eficiente com a pessoa, dependendo do que ela responde no questionário.
Por exemplo, se a gente entrega uma missão para ela chegar nas notificações e ela consegue chegar nas notificações em dois passos e a maioria das pessoas entregam, quer dizer que as pessoas conseguiram entender o aprendizado, aprender, mesmo que seja por tentativa e erro, de como chegar nas notificações e entender o que a gente chama. Quer dizer, acho que eu vou me estender um pouco demais nessa parte. Então, vou abster um pouco. Eu ia comentar sobre a parte do design mesmo, o nome certo, mas, enfim. É, além desses testes que a gente também pode ter outras formas de interpretar as informações, os dados que a gente recebe, que a gente consegue analisar e extrair dos protótipos. Por exemplo, é, eu tinha comentado em algum lugar, não vou lembrar o nome, que é coisas de calor, que raiva. No caso, é ondas de calor. Basicamente, a gente, com ajuda de tecnologia, a gente consegue identificar quais foram, onde foi que os usuários mais passaram o mouse. Coisa do ser humano, a gente gosta de ficar passando o mouse nas coisas que a gente mais tem interesse. Na tela, por exemplo. Então, então isso ajudaria a ter uma noção do que a pessoa está entendendo, do design, o que você pode modificar no design para conseguir chegar a uma resposta plausível nisso. Mas no caso, como a gente está falando de protótipos interativos, o melhor mesmo, que não o melhor mesmo, o caso que a gente mais busca chegar a ver é a questão mesmo de criar passo a passo para as pessoas seguirem e tentar chegar a algum lugar e ver como é que elas se interagem com a aplicação. Mas além disso, de mapas de calor com mouse, tem mapas de calor com a visão da pessoa, de onde a pessoa tem mais, olha para onde primeiro, e a gente tem noção do que está chamando a atenção, e se algo precisa de ter menos atenção, algo precisa ser levado mais atenção. E isso não vou saber explicar exatamente como essa tecnologia funciona, mas eu creio que seja coisa com câmera para a pessoa identificar para onde ela está olhando numa tela. É, eu- mas voltando um pouco dessa parte de testes, vamos falar mais sobre o processo de criação do design. Como esses protótipos interativos são importantes para a gente ter uma ideia, a não só de entregar para o usuário nos dar um feedback, a gente tem que entregar também para os stakeholders, que em português seria as pessoas que seguram o bife, ou que seguram a carne, seriam as pessoas importantes relacionadas ao projeto. Por exemplo, no que a gente estava falando do do nosso projeto de engenharia de software, os stakeholders e o professor de engenharia de software, a gente tem que sempre entregar para ele a cada 2 semanas, né? Então, a gente tem que apresentar para ele, mas como a gente está falando da parte de design, a gente tem que entregar o design pro, e desenvolver esse design para os stakeholders. E isso é meio uma parte cíclica, que é sempre importante incluir essas pessoas, até mesmo o usuário em si, no processo de criação. Por isso que a gente fala que o processo de criação antes era o processo waterfall, que era uma parte depois da outra, e caso uma sobrecarregava a outra, e para chegar na parte daqui gerar de tudo, teria que subir tudo novamente. Não, vai ser. É difícil explicar assim, ter um slide bonitinho falando, mas o ponto é que atualmente a melhor forma de você fazer um design é com um processo cíclico e basicamente a gente tenta incluir as pessoas interessadas no projeto, né, interessado no projeto, incluir em todo o processo de design dele. E com o protótipo interativo a gente consegue impor essas pessoas para interagir com o design e dizer, olha, não gostei disso, não gostei dessa fonte, não gostei da cor,
não gostei de tal coisa. O que vai tanto evitar tempo de trabalho para você, economizar dinheiro para a empresa e, tipo assim, você faz o design completo da coisa e nossa, não era isso que eu queria tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então, você fazer e fazendo os protótipos e entregar pros interessados durante o processo de design é sempre uma das melhores coisas que você pode fazer. Na verdade, é o que a gente chama de ideal, né? Que é entregar e inserir os interessados sempre no. Bem, creio que a gente comentou bastante sobre essa parte de experiência de usuário e eu queria retornar um pouco e comentar um pouco sobre a interface colaborativa do Figma. Basicamente, tudo que a gente tem aqui no Figma é possível adicionar mais de uma pessoa para trabalhar nesse quadro. E elas conseguem trabalhar juntas de forma bastante, como dizer, independente uma da outra e bem simples de entender. Basicamente, a pessoa vai estar mexendo e a gente vai estar ambos conectados e vai aparecer o cursor da pessoa e como o que que ela tá mexendo, em quais partes, e tudo mais simples, que a gente consegue ter um feedback direto, não precisa ficar fazendo uma parte, enviando, juntando os arquivos. A gente faz tudo a mesma coisa. A gente compartilha o arquivo todas com permissões, no caso, por exemplo, eu posso dizer tal pessoa vai conseguir mexer nisso, 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 e conseguir trabalhar com uma equipe, né, que geralmente faz isso em equipe. Acho que essa parte de design, no caso, acho que equipe não é tanto, mas caso ocorra de você fazer em equipe, é interessante. Você geralmente faz em equipe em coisa de desenvolvimento. Essa parte de design, eu creio que uma pessoa seja suficiente. É um trabalho meio manual, então, tipo, é uma pessoa seja suficiente, é um trabalho manual. E se você tiver se tiver mais de uma pessoa trabalhando, cada pessoa tem seu estilo próprio de fazer os designs, enfim. Pode ficar meio bagunçado e pode dar um estalo ali na característica de ser sempre do design ser um segundo, caso o design. Como é o nome da característica, meu Deus, esqueci. Perdão, do design ter consistência. Ele ter sempre uma consistência na hora do design. Bem, aqui no slide eu tenho o exemplo do de como fica uma print, uma qualidade bem ruim, mas é o de um projeto que a gente estava fazendo. E a gente usou os mockups que a gente já falou sobre. E basicamente o Dudu, ele estava com o cursor aqui, e eu estava na minha tela, e eu estava mexendo nesse mockup, e o Dudu nesse, e aparece que o Dudu estava mexendo nesse mockup, e a gente tem uma interface bem legalzinha de trabalhar, e com outros artifícios como ou até mesmo estavam do lado do outro, a gente consegue ter uma comunicação mais fácil no processo de design. E que no caso, nesse projeto aí, a gente fez o último, era o trabalho final de engenharia de software, de IHM, né? Interface Homem-Máquina. Que a gente fez um trabalho junto e a gente tinha que criar capa, criar vários slides, capa, mostrar caps e várias telas. E a gente, essa aqui, no caso, essas são as telas que a gente usou, que a gente até fez o protótipo hoje. Caso essas telas daqui, só que a gente está no modelo que elas são genéricas, né? Que a gente não aplicou o design próprio para cada um. A gente tentou fazer o máximo genérico possível. Enfim, onde eu estava? Ah, tá. Perdão. Bem, creio que.
seja isso para a aula de agora. E lembrar um pouco o que a gente fez, a gente viu dos protótipos, como fazer protótipos, ou como criar protótipo, no caso, fazer a prototipação interativa. A gente fez a prototipação interativa do aplicativozinho que a gente fez, só falou, uma logo, um quadrado verde, com a logo, tela de login e uma pseudo tela de home, só para explicar como funcionava, para você mexer. E em seguida eu mostrei um protótipo interativo já pronto, que era de um projeto de outra matéria, que a gente já foi até bom para mostrar como é importante a parte do protótipo, que ela também funciona para outras matérias no curso de executação e como elas podem ajudar você nessa parte. Mas é claro que não, você não vai fazer só com outras matérias, o objetivo, obviamente, é sempre ganhar dinheiro. Então, é sempre interessante você saber trabalhar com isso e servir quando puder. Enfim, depois da gente de eu mostrar como é que se faz não, um protótipo interativo pronto, eu também mostrei, a gente fez um protótipo interativo inteiro com um aplicativo mais ou menos pronto, com algumas facilidades para a gente conseguir mostrar passo a passo para para oh meu Deus, perdão, passo a passo da de fazer o protótipo inteiro. Enfim, bem, creio que isso foi tudo para essa aula. A gente também falou bastante. Nossa, eu tô falando, eu creio que isso foi tudo para essa aula e também na aula, né? E também a gente falou sobre usabilidade. E explicamos bastante usabilidade, sobre os critérios, os princípios, o que é bom, o que não facilita, como são feitos os testes, exemplos de testes e como são aplicados. Enfim, creio que foi uma aula produtiva. Eu fui um pouco além do que realmente precisa se falar do Figma, mas é porque a gente trabalha muito com tempo e a gente tinha tempo e eu quis dar esse tempo a mais para poder falar sobre essa parte. Bem, eu estou feliz com o resultado. Tenha ótimos estudos a todos.